Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês de forma abundante, como é a vontade de Deus, abençoar todos os que nele creem. Ele abençoa aqueles que nele creem. E crer envolve obediência, submissão. Crer envolve serviço a Ele, você colocar sua vida à disposição do Espírito dele, para que então você possa ser guiada por Ele, guiado por Ele, e Ele seja santificado na sua vida. É esta a vontade de Deus para a sua vida. Ele não tem prazer que você sofra, que você venha gemendo. Você olha no espelho assim e vê a marca ou as marcas do sofrimento bem no seu rosto, estampado no seu rosto. É a dor da sua alma. É o clamor da sua alma por uma vida extraterrestre, uma vida sobrenatural, uma vida diferenciada. Talvez você seja aquela criatura que tenha, por exemplo, você tenha a metade da minha idade. A metade da minha idade. Mas quando você se olha no espelho, você vê uma diferença brutal. Por quê? Porque dentro de você há uma alma gemendo, sofrendo. E presta atenção, lamentos, reclamações, lamúrias não vão resolver o seu problema. Não vão nem atenuar o seu problema. Então, o que você vai fazer? O que você tem feito até aqui? Tudo que você tem feito até aqui tem dado errado, porque o resultado tem sido assim. Você se olha no espelho, as marcas do sofrimento bem acesas no seu rosto. Minha amiga e meu amigo, Jesus veio para isso, para mudar essa situação. E Ele quer mudar essa situação. Você viu aí o testemunho do Nilson, o rapaz que disse, Senhor, pensa bem, se o Senhor estivesse no meu lugar e eu estivesse no seu, o Senhor ficaria satisfeito? O Senhor daria testemunho de mim? Se não me conhecesse? É o meu caso. Então, a mesma coisa você, use a sua inteligência, use a sua capacidade de raciocínio, porque você crê em Deus, você tem crido em Deus toda a sua vida, não é verdade? Você é uma pessoa até temente a Deus. Mesmo assim, você está vivendo como viveu Jó durante um grande período da sua vida. Mas Deus quer mudar essa situação. E como que Ele pode mudar, o bispo? O que eu tenho que fazer? Então, você já sabe que Ele quer mudar, não sabe? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha só, Jesus promete vida e vida com abundância. Mas você tem tido vida com mesquinhez, com miséria, com dor, sofrimento. Nenhum dinheiro que você venha ganhar pode mudar essa situação que aí está. O que vai mudar é quando você cair em si, não ficar mais na dependência de ninguém, não ficar esperando pelo pastor, pelo bispo, pela religião, pelos amigos, pelos parentes, por ninguém.
Deus está aí junto de si. Deus está aí, na pessoa do Espírito Santo, esperando que você faça um clamor tal e qual fez o Gilson, o Nilson, desculpa. Ele fez um clamor sincero. Onde que ele estava? No trabalho. Estava no trabalho, não estava na igreja. Mas o pensamento dele estava em Deus. E em dado momento ele, meu Deus, não é possível. E ele determinou, poxa, não pode chegar meio-dia e eu não ter o Espírito Santo. Eu prefiro nem viver. O Senhor pode até tirar a minha vida. Sem o teu Espírito eu não quero viver. Então, ele mostrou, sabe o quê? Sede. Ele estava sedento pelo Espírito Santo. Ele estava faminto pelo Espírito Santo. Porque ele sabia que sem o Espírito Santo, já tinha consciência de que sem o Espírito Santo, ele não iria sobreviver. A alma dele continuaria vazia, mesmo tendo mudado o corpo dele, mesmo tendo melhorado a situação financeira dele. Mas a alma dele clamava por algo superior. Esse grito do Nilson tem que ser o grito de cada um que deseja receber o Espírito Santo. Eu me lembro, quando eu era jovem, eu queria o Espírito Santo. Eu também queria. E eu trabalhei para isso. Eu fiz o que eu podia fazer, o que estava nas minhas condições de fazer. Não tinha tanta orientação, não tinha tanta direção, não tinha tanta instrução das Sagradas Escrituras, mas eu queria o Espírito Santo. O pouco que eu sabia já era suficiente para que eu o quisesse. Então, se você não tem sede, não tem fome, entende o que eu estou falando? Você tem que colocar toda a sua força, todo o seu eu. Você tem que parar de esperar nos outros, parar de ficar esperando que alguém venha lhe estender a mão, parar de depender dos outros, parar de depender de tudo e todos. Dependa somente de si mesmo e, sobretudo, de Deus. E fale com Ele, porque Ele está em todo lugar. Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você está passando. Mas Ele só pode interferir na sua vida quando você o invocar com todas as suas forças, de todo o seu coração. Porque você tem que mostrar para Deus realmente que você o quer. Não basta simplesmente fazer uma oração. Não, você tem que colocar toda a sua força. É tudo por tudo. Por exemplo, você está me ouvindo nesse momento. Você que já casou, descasou e casou outra vez. Veja só, preste atenção. Quando você queria se casar, o que você fez? Você só pensava no seu noivo, ou na sua noiva, ou naquele relacionamento. É ou não é? Dia e noite ficar pensando, até que veio o dia do casamento e pronto. O seu sonho foi realizado. Pois bem, o Espírito Santo, ele quer ser assim. Ele quer que você pense nele 24 horas por dia. Ele quer que você trabalhe ou faça o que você está fazendo, mas sempre mentalizando as suas promessas. Oh, meu Deus, eu quero conhecê-lo. Como é que pode você crer num Deus tão grande, né? Tão grande, tão perfeito, tão poderoso, e não conhecê-lo? E só o Espírito Santo pode revelar quem é Deus, porque Ele é Deus e Ele revela. Sem Ele não tem como você conhecê-lo. Essa é a fé sobrenatural. Deus
é grande. Ele precisa que nós também venhamos manifestar toda a nossa grandeza, ainda que a nossa grandeza seja insignificante, mas ele aceita do jeito que ela for. Paulo fala, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, realmente. Você pensar em alguém que você não vê, não sente, não toca, o tempo todo, 24 horas, 21 dias, isso é loucura para o mundo. É loucura. Mas só pelo fato de você pensar, você já está orando, você já está manifestando, esboçando uma fé nele. Isso é bom, mas tem que ser tudo. Você tem que colocar toda a sua força. Você tem que reclamar com Deus, bater a porta, insistir, bater. Não é isso que Jesus nos ensina? Todo aquele que pede, recebe, o que bate, abrir-se-lhe-á, e o que busca, encontra. Quer dizer, há que se esforçar. Jesus também falou, o reino de Deus é tomado por violência. Você tem que violentar a si próprio, para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Não é tão fácil como, por exemplo, você receber uma cura, uma bênção pontual. Você manifesta a fé, você recebe. Quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas têm sido libertas? Vêm na igreja, são libertas rapidinho. Logo em seguida, elas recebem o batismo com o Espírito Santo. Mas há outras que parecem que elas querem dar, mas ficam reticentes, querendo sentir isso, querendo sentir aquilo. Não, o Espírito Santo não tem nada de sentimento. O Espírito Santo é sobrenatural. Você tem que usar a fé que Deus lhe deu. Essa fé que está com você, por menor que seja, é Deus que lhe deu. Você tem que usar essa fé e colocá-la diante do altar. Ó Deus, está aqui a minha vida, toda a minha vida. Você vai ver que a sua vida vai mudar. E aí, quando o Espírito Santo descer sobre você, o seu semblante vai mudar. Você vai se olhar no espelho, você vai se estranhar. Seus amigos, seus parentes, seus conhecidos vão olhar para você e vão dizer: o que aconteceu com você? Você fez plástica? Você, não. O que foi que aconteceu? Eu conheci Jesus. Eu conheci a glória de Deus. E a glória de Deus, quando se manifesta em nós, o nosso rosto tem um brilho diferente, um semblante diferente. Foi o que aconteceu com Moisés. Quando Moisés esteve lá em cima no monte com Deus, lá no Monte Sinai, 40 dias, 40 noites, quando Moisés desceu, o seu rosto brilhava. Então, o povo ficou apavorado. Então, Moisés teve que colocar um véu, porque o brilho do seu rosto parecia de uma assombração para aqueles incrédulos, para os homens naturais. Então, minha amiga e meu amigo, Deus quer brilhar através de você. Ele quer fazer com que a presença dele venha a ser manifestada na sua vida. Mas para isso você tem que ter o Espírito dele. Sem ele, não tem jeito. Você pode ter todo o conhecimento,
bíblico, teológico, você pode ser um mestre, tal e qual foi Nicodemos. Mas se você não nascer de novo, você vai ficar chupando o dedo. Até quando? Até quando? Quantos anos você tem sido cristã ou cristão? Você tem sido há anos cristão, mas a sua vida é insossa, sem sal, sem sabor, sem doçura. Você tem vivido, você tem empurrado a sua vida com a barriga. Deus não quer isso. Como é que Deus, grande, vai dar para você uma vidinha medíocre? É ou não é? Fala a verdade. Você aceita isso? Desculpa se eu estou tocando na sua ferida, mexendo na sua ferida e tal. Mas é assim mesmo. Ou é ou não é. Você tem que ser decidida, determinado. Você tem que ser uma pessoa, meu Deus, é isso e acabou. Você tem que ser transparente, sincera. Sinceridade é o que Deus ama. Abra o seu coração, minha amiga, meu amigo. Não tenha vergonha de falar para Deus o que está dentro de você. Fale tudo, 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 tudo. Tudo que você tem feito de errado ou de certo. Tudo que você é, tudo que você tem pensado, tudo que você tem projetado, tudo, tudo, tudo. Coloca todo o pacote que há dentro da sua alma no altar. Derrama a sua alma no altar como água. Você vai ver que o Espírito Santo vai descer sobre você. Você não precisa esperar 21 dias para isso, não. Você pode ser batizado até agora, nesse momento, enquanto eu estou falando com você. Porque o Espírito Santo é Deus. É Ele quem determina a hora, o momento, mas com a nossa anuência, com a sua permissão. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento, que Deus tenha compaixão de você e abra o entendimento para você entender o que significa ter a fé natural e a fé sobrenatural. Enquanto a pessoa está com a fé natural, a vida dela é insossa. É uma vida pífia. Mas quando ela recebe o Espírito Santo, aí o sobrenatural se faz presente na vida dela. Ela se torna sobrenatural. Só Ele pode revelar, só o Espírito Santo pode revelar, mostrar, apresentar o Senhor Jesus Cristo para você. Só o Espírito Santo revela, mais ninguém. A gente, pastores, nós damos às pessoas informações que Deus nos tem dado, inspirações que Deus nos tem dado. Mas a experiência tem que ser pessoal. Você que tem que comer do maná para saber o sabor dele. Tá bom? Corra atrás, minha amiga. Vá na igreja o máximo possível. Se você puder ir todo dia, vá todo dia. Mostre para Deus a sua vontade, a sua sede, a sua fome do Espírito dele. E ele vai saciar você. Jesus disse, não se esqueça, qual pai que se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra. Se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se pedir ovo, lhe dará o escorpião. Quer dizer, peça o que você quiser. Deus vai lhe dar, de acordo com o seu pedido. Aí ele acrescenta, quanto mais a vós outros, ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Faça isso. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo venha revelar para você. E eu tenho certeza que ele está fazendo agora, nesse momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando em você, está mexendo com você. Então, dá um pulinho em um lugar assim, reservado, de preferência o banheiro. Fecha o banheiro, dobre os seus joelhos, coloca o cotovelo lá na tampa do vaso e fale com Deus. Meu Deus, eu estou aqui. Ainda que esse banheiro não seja muito limpo, não importa.
O importante é o que está dentro de você. É a sede. E você vai ser enchido. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.